Oi, turma. Vamos iniciar a patologia pulmonar. Aqui está um breve sumário de toda a revisão que a gente tem que fazer da parte de patologia do sistema respiratório inferior, né, da patologia pulmonar e também de algumas lesões de pleura. Então, a gente vai iniciar com uma introdução, depois a gente vê doenças pulmonares da infância e adquiridas, a gente vê doença pulmonar obstrutiva, doença pulmonar infecciosa, vascular e depois tumores. Tá? A gente tem várias formas de dividir a patologia pulmonar para estudar e essa é a forma que eu vou seguir. Revisando o sistema respiratório, a gente tem a árvore respiratória superior, né, o início do sistema respiratório. Começa na cavidade nasal, seios paranasais, faringe, laringe e traqueia. E depois a parte mais inferior do sistema respiratório é constituído pelos brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares, né, no próprio pulmão. O epitélio que reveste o sistema respiratório é o epitélio colunar pseudoestratificado ciliado, o epitélio respiratório, tá? E eventualmente em algumas zonas, né, a gente pode ter um epitélio escamoso ou um epitélio transicional em algumas áreas. Por exemplo, na entrada do sistema respiratório, a gente pode ter uma transição do epitélio escamoso para um epitélio transicional e depois respiratório, assim como na prega vocal, na laringe. A função respiratória é basicamente ventilação e perfusão, então o objetivo é permitir a chegada de oxigênio para o metabolismo aeróbico, tecidual e celular e também remover metabólitos desse metabolismo. Aqui a gente tem um corte transversal de um brônquio, tá, com a cartilagem, o sistema muscular associado e também a mucosa com as suas glândulas seromucinosas. Aqui tem um detalhe maior no epitélio brônquico, colunar, pseudoestratificado ciliado, a lâmina própria, né, um estroma fibrovascular com glândulas seromucinosas distribuídas. Isso aí vai até lá a porção final da árvore respiratória, onde termina nos alvéolos, né, onde a gente tem os pneumócitos tipo 1 e tipo 2, aqui ocorrendo as trocas. E quais são as principais doenças do sistema respiratório? Como doença principal, a gente vai ter, então, doenças por colapso, né, do pulmão, então colapso alveolar, um colapso de segmentos do pulmão, como num pneumotórax. Depois disso, distúrbios circulatórios, como edema, congestão e síndrome da angústia respiratória do adulto, infecções, doenças imunológicas, doenças ambientais, entrando aí pneumoconioses, asbestos e silicose e tumores. Vamos iniciar então vendo atelectasias, tá? Atelectasias, vamos de início já definir, é um local de expansão incompleta do pulmão ou de um colapso pulmonar, né, num pulmão que já foi previamente insuflado, tá? Na imagem, no raio-x, a gente vai ver isso como uma área radiopaca, né? A gente sempre vai comparar com o lado contralateral, que vai estar aerado, né? Então ele vai estar mais escuro no raio-x. Quando a gente tem essa não abertura ou colapso do pulmão, consequentemente a gente vai reduzir a oxigenação e aquela área do pulmão também vai ficar predisposta à infecção. De forma neonatal, né, isso pode acontecer quando o pulmão do recém-nascido não infla. Isso aí pode acontecer de forma congênita, né, pela prematuridade ou uma insuficiência de produção de surfactante. E como é que ela vai aparecer? Ela vai aparecer como focos, pequenos focos, né,
atelectásicos de forma irregular, é descrito como PET, né, focal, quando a gente vê na imagem, e envolve irregularmente alguns segmentos dos dois pulmões. Já na forma adulta ou adquirida, a gente vai ter um colapso de um pulmão que já foi inflado. Então o parênquima fica sem ventilação naquela região, apenas com circulação. Isso aí geralmente no adulto, né, deixa ele propenso a adquirir uma infecção no local. E claro, a gente tem medidas para tratar isso aí, mas se houver uma infecção com inflamação, né, e um reparo ali e formação de uma cicatriz na região, esse pulmão pode ficar colapsado, né, perdendo então uma área pulmonar. Uma outra forma da gente estudar a telectasia é pelo tipo dela, né? Uma telectasia, por exemplo, por compressão. Como é que é a telectasia por compressão? Quando a gente tem algo, então, ocupando espaço ali dentro da cavidade pleural, empurrando o pulmão, tá? Fazendo com que ele fique colapsado. Isso aí pode ser algo líquido, sólido ou mesmo ar. As principais causas são insuficiência cardíaca congestiva, algum tumor crescendo, um pneumotórax ou um hemotórax, né? E esse é o caso típico, aquele onde onde a gente descreve um mediastino deslocado para o lado contrário, né, da atelectasia. Já na atelectasia por reabsorção, ou também a gente pode entender ela como obstrutiva, a gente vai ter uma obstrução completa da via aérea, tá? Como é que isso acontece? A gente vai ter um brônquio obstruído, tá? E todo o parênquima que está distal àquele brônquio vai, em determinada medida, reabsorver o ar da área distal, a obstrução, então vai trazer aquela porção de parênquima distal, colapsando ele. Com isso, então, a gente vai ter um deslocamento, né, do mediastino para o lado afetado. Geralmente, então, a gente tem uma involução de tudo e ele se aproxima. As principais causas para esse tipo de atelectasia obstrutiva são a asma, a bronquite e as atelectasias relacionadas à aspiração. E por último, a gente tem a atelectasia por contração, que nada mais é por uma atelectasia onde a gente tem uma área de reparo, uma área de cicatriz no pulmão, alguma área de aderência, alguma fibrose, né, que aconteceu num processo de reparo, principalmente, que vai resultar então na limitação mecânica funcional ali do parênquima pulmonar naquela região. Então resulta numa diminuição do volume e da ventilação pulmonar na área, tá? É muito comum de acontecer em zona subpleural associada a doenças pulmonares crônicas. Aqui a gente pode observar, então, os três tipos de atelectasia principais: por reabsorção, onde a gente tem uma obstrução; por compressão, quando a gente tem algo de forma extrínseca empurrando o parênquima pulmonar; e por contração, quando a gente tem uma área de cicatriz. Aqui, com um pouquinho mais de detalhes, a atelectasia por reabsorção, a gente vai ter uma obstrução e posterior reabsorção do ar que está preso nos alvéolos, então colapsando o pulmão que está distal. Isso aí acontece principalmente relacionado à asma, bronquite crônica, bronquiectasias, no pós-operatório, em aspiração por corpo estranho e também em algumas neoplasias obstrutivas. Na telectasia por compressão, a gente tem algo de forma extrínseca por fora na cavidade pleural, pressionando e colapsando o pulmão. Geralmente é um fluido, né, mas pode ser uma tumoração, sangue ou ar, né, no pneumotórax, que causa um colapso no pulmão
então, em uma formação de uma telectasia naquela região. As principais causas são insuficiência cardíaca congestiva. A gente tem que lembrar também que a gente pode ter a telectasia basal acontecendo por uma doença da cavidade peritoneal, por exemplo, na formação de um abscesso subfrênico e, consequentemente, formação de atelectasia basal. E aquela, então, que surge de forma neonatal, mas em alguns outros cenários também, como na SARA, em embolismo pulmonar, e alguns defeitos genéticos e alguns quadros de anestesia, isquemia ou pós-radiação, a gente pode ter pequenas atelectasias difusamente distribuídas, né, de forma focal, colapsando então algumas pequenas regiões do pulmão. O mecanismo fisiopatológico geralmente é por uma perda ou inibição do surfactante, né, que está sendo produzido pelo pneumócito do tipo 2. Na imagem à direita a gente vê embaixo então o contraste do pulmão aerado com o pulmão colapsado, né? E na imagem a gente vê toda essa irregularidade, essa opacidade irregular difusamente distribuída no pulmão. E por último aqui, a telectasia por contração. A gente tem aqui um caso de fibrose pulmonar com a formação de uma extensa cicatriz e alteração mecânica do pulmão, então não permitindo com que ele possa se expandir de forma adequada. Então, tudo que é rosa aqui é proteína, é colágeno dentro desse parênquima pulmonar. A gente fez isso aqui até na macroscopia. Isso aí é fibrose pulmonar, então limitando a expansibilidade do pulmão. Passando para a parte de distúrbios hemodinâmicos. Vamos iniciar pelo edema pulmonar. Tá? O edema pulmonar é o acúmulo de líquido no espaço alveolar. O edema pulmonar, quando acontece por distúrbio circulatório, vai acontecer por um aumento de pressão hidrostática ou uma diminuição da pressão oncótica do plasma. No cenário da pressão hidrostática aumentada, geralmente o edema começa pela região basal. A gente vai ter a congestão vascular nos septos e alvéolos. À medida que a pressão hidrostática vai aumentando, o líquido vai extravasar para o espaço alveolar. Com isso e a cronicidade, então, vai evoluir para sair em células inflamatórias, estiócitos. A gente vai ter hemorragia, a gente vai ter depósito de hemosiderina. E isso aí vai, então, começar a gerar uma lesão crônica, né? Perto da parede dos alvéolos, então vai acontecendo uma fibrose intersticial. A membrana, então, respiratória ali, aquele espaço entre os alvéolos e os septos que estão passando vão começar a se espessar, vão ficar com fibrose, infiltrado inflamatório. A gente vai fazer uma cicatrização intersticial generalizada. Isso aí prejudica a função pulmonar e permite que o pulmão então fique suscetível a infecções. Um outro mecanismo é aquela onde a gente perde a pressão oncótica do plasma, então a gente vai perder proteína, com isso a gente vai deslocar o líquido do espaço intravascular para o espaço extravascular, encharcando então o pulmão com água dentro dos alvéolos. A gente tem uma outra forma de edema pulmonar, que é aquela por lesão microvascular. Como é que é a lesão microvascular? É quando a gente tem um aumento de permeabilidade alveolar pulmonar por algum dano endotelial ou do próprio epitélio alveolar. Isso aí vai estar acontecendo perto de lesões infecciosas, isso vai estar acontecendo quando a gente tem uma inalação exagerada de algum gás, por exemplo, até o próprio oxigênio. Acontece relacionado à fumaça, aspiração de líquidos, afogamento, trauma, né, e uso de alguns medicamentos. Aqui é a macro, então, de um pulmão
com congestão e edema pulmonar. A gente vê que o pulmão está aumentado, ele está mais pesado, com depósitos de pigmento, então já numa fase de induração marrom, onde ele vai ter então todo aquele edema crônico já visualizado na histologia aqui do lado. Então a gente tem os espaços alveolares congestos com líquido dentro, com septos alveolares congestos, né? E com líquido dentro dos alvéolos. Então está totalmente dificultada a troca de gases aqui, ou quase inexistente. E a gente já tem aqui nessa bem da direita embaixo, imagem, né, estiócitos pigmentados que, com hemosiderina. Então bem característico de uma fase mais crônica desse edema pulmonar. Aqui então está resumido nesses dois mapinhas aqui mentais de estudo, o edema pulmonar de origem cardiogênica e o edema pulmonar de origem não cardiogênica. Um outro mecanismo de edema pulmonar é aquele por insuficiência linfática, que pode acontecer, por exemplo, num caso de carcinomatose linfática, que a gente tem aqui embaixo. Então, os linfáticos ficam obstruídos, levando a um edema, então, da zona que ele está drenando. Outra forma de insuficiência linfática pode ser por linfangite fibrosante. Por exemplo, quando a gente tem um depósito de sílica no pulmão, isso aí vai causar uma linfangite crônica, né, que vai fibrosar os vasos linfáticos, que nem a gente vê demonstrado aqui nessa porção inferior dessa imagem ao lado, onde essa coloração marca em preto a fibrose. A gente vai ter então acometimento dos vasos linfáticos e então posterior geração de edema pulmonar. A gente tem ainda a síndrome de angústia respiratória do adulto, a famosa SARA, né, que se traduz também em várias entidades, né, clínico-patológicas. O que eu quero dizer com isso? Tudo isso aí traduz dano alveolar difuso. Então, se vocês forem em livros de patologia, histologia, ele vai descrever a síndrome de angústia respiratória do adulto como um dano alveolar difuso, tá? E quando forem mais para a parte da clínica, para ler, isso aí vai estar descrito como insuficiência respiratória do adulto, ou choque pulmonar, lesão alveolar aguda, ou pulmão úmido traumático. Tudo isso aí traduz uma mesma entidade, né, que tem uma síndrome clínica e um achado histológico típico, que é o de dano alveolar difuso. A SARA é um caso extremo de edema pulmonar por lesão microvascular difusa. O paciente vai rapidamente à insuficiência respiratória, né, com hipoxemia arterial, né, que não responde a tratamento, e ele tem risco de vida. Geralmente o quadro clínico inicia com uma angústia respiratória aguda, súbita, nova, né? Onde vai ser investigado, então a gente vai ver um infiltrado bilateral difuso, geralmente não relacionado à insuficiência cardíaca crônica. Quase sempre vai ter associado, então, edema pulmonar severo, de origem não cardiogênica, refletindo alta permeabilidade vascular. E como é que a SARA surge, se desenvolve, né? Ela pode acontecer por uma lesão pulmonar direta, né, por uma infecção pulmonar, algo tóxico para o alvéolo pulmonar, né, como uma toxicidade por oxigênio, ou inalação de alguma toxina ou irritante, ou mesmo aspiração, né, por exemplo, a aspiração de um conteúdo gástrico para dentro do alvéolo. Fora isso, a gente tem condições mais sistêmicas de desenvolvimento da SARA. Pode ser por um choque séptico, pode ser por um choque traumático, uma pancreatite hemorrágica pode cursar com repercussão no pulmão, queimaduras, uma cirurgia abdominal prolongada e também
reações alérgicas ou de hipersensibilidade, reações a medicamentos, né, ou mesmo uma overdose em drogaditos. E o mecanismo fisiopatológico da SARA está representado nessa imagem, a gente vai ver a seguir na microscopia. Na verdade, tudo se traduz, né, por um dano aos alvéolos, né, e uma reação inflamatória aguda importante na região onde a gente vai ter aumento de permeabilidade e diminuição da troca, né, de remoção de metabólitos da respiração. Como eu já havia enfatizado, morfologicamente a SARA é caracterizada por um dano alveolar difuso. Tá? Na fase aguda, a gente vai ter um dano ao alvéolo e aos vasos dos septos alveolares, que estão entre os alvéolos, e a gente vai ter um edema intersticial e alveolar com depósito de fibrina. Isso aí então vai gerar a formação das famosas membranas hialinas. Então fica esse material fibrinoso, né, na parede ali, dificultando ainda mais então a troca, a oxigenação do sangue. Numa fase mais crônica, a gente já vai ter algo de organização. Então a gente vai ter um exudato ali que quando chegar na fase crônica ele vai começar o processo de reparo. Então vai começar a fibrosar, a espessar o septo alveolar. Então nesse ponto já pode então sofrer, por exemplo, o depósito de algum micro-organismo e a formação de uma pneumonite, né, uma broncopneumonia nessa região aí que está com um dano difuso em fase crônica. Na macroscopia a gente pode identificar algumas fases, né? O pulmão ele vai estar mais pesado, por estar demasiado, ele vai ter áreas avermelhadas, né? Ele vai estar com cara de uma lesão aguda para quem já está acostumado a observar. Então está aqui a macroscopia do dano alveolar difuso no pulmão. A gente vê um pulmão todo brilhoso, edemaciado, ele tem áreas mais escuras de hemorragia, então ele está todo edemaciado, todo com uma lesão aguda difusamente distribuída. Tá? A gente vai para a microscopia, daí a gente vê as membranas hialinas, né? Aquela fibrina na parede dos alvéolos que estão lesionados, estão com permeabilidade aumentada, então tem edema dentro dos alvéolos, tem fibrina, tem infiltrado inflamatório. Aqui é uma fase mais crônica já. Tá? A gente tem um infiltrado de caráter mais crônico intersticial, a gente tem congestão vascular. Vocês veem que isso aqui não nada parece um parênquima né, pulmonar periférico com seus alvéolos de aspecto usual. Tá? Esse pulmão está todo lesado, está com um dano alveolar difuso. Um pouquinho mais de detalhes, né? A gente tem agora já uma fibrose, um depósito de colágeno intersticial, a gente tem uma reepitelização, algo de regeneração do epitélio pulmonar, a gente vê até uma hiperplasia reativa dos pneumócitos, então eles podem se apresentar com atipias, tá? E a gente tem essa organização, então, do parênquima pulmonar, eventualmente pode gerar uma fibrose pulmonar, né, e dificulta. Então, o paciente passa a ter uma doença crônica pulmonar fibrosante intersticial. Aqui, de novo, só para enfatizar algumas fases, aqui a fase mais aguda, com as membranas hialinas, tá? Um infiltrado mais misto, aqui um infiltrado mais crônico, com já depósito de colágeno e a formação desses plugs de fibroblastos, né, que às vezes preenche o espaço alveolar para tentar organizar essa região de pulmão lesado. Aqui então com mais detalhes a patogênese da SARA, né, onde a gente vai ter um dano difuso da membrana capilar alveolar, geralmente se iniciando pelo endotélio. Isso aí vai aumentar a permeabilidade vascular, a gente vai ter exudação alveolar de líquido
fibrina e algumas células. Isso aí vai diminuir a capacidade de difusão e surfactação naquela tensão intraalveolar. Isso aí diminui a capacidade já de manter a tensão dentro do alvéolo, então ele fica aberto, mais a formação das membranas hialinas vai então desencadear um processo inflamatório que vai virar uma bola de neve, né? Isso aí vai aumentando, em determinada medida isso aí cronifica, então vem a fase proliferativa com o infiltrado mais crônico e recrutamento de fibroblastos para então cicatrizar essa região e formar uma fibrose que geralmente ocupa um espaço no interstício e ficando uma lesão crônica no pulmão. Dentro de todo esse processo a gente vai ter algumas células que vão na tentativa de atacar, né, de gerar resposta inflamatória para aquele agente que está causando a injúria, né, mas vai causar mais dano. Então, por exemplo, neutrófilos em determinada medida, né, vão estar liberando citocinas, né, leucotrienos, interleucina 8, né, e outras proteínas que vão estar recrutando mais células, que vão estar lesando mais a região. Então, elas vão sustentar essa inflamação mais prolongada. Isso aí então pode causar vários danos até de forma mais sistêmica, por exemplo, atingindo e desregulando um sistema complementar que a gente tem, que é o sistema de coagulação. Nessa desregulação a gente pode ter a formação então de microtrombos que vão piorar ainda mais então a circulação dentro do pulmão. E aqui eu deixo para vocês um artigo muito interessante de revisão do New England, né, de toda essa fisiopatologia da SARA, né, com vários exemplos e detalhamento de todo o mecanismo da patogênese desse dano alveolar difuso com a clínica de SARA. E como é que é a evolução clínica da SARA? Dá para tratar? Dá para tratar sim. A gente pode fazer medidas de ventilação, oxigenação, tudo no ponto e na medida certa quando vai tratando o agente causador e aquela tentativa de então oxigenar o paciente, de tirar esse líquido, de ainda deixar algum ar lá dentro, mas numa medida para não agredir também, né? Alguns, né, muitos desses pacientes escapam dessa síndrome que muitas vezes é letal. Então o prognóstico não é muito bom, tá? Mas cerca de 40% dos pacientes então consegue se recuperar de uma SARA importante. Vamos passar agora para as doenças obstrutivas pulmonares. A doença obstrutiva pulmonar, né, é aquela onde a gente vai ter uma resistência do fluxo de passagem do ar por alguma forma de obstrução na via aérea. Tá? Isso aí, essa obstrução pode acontecer em qualquer nível, vai desde a traqueia até os bronquíolos terminais e respiratórios. Essa obstrução pode acontecer, então, levando ao aparecimento da doença. Tá? As principais são bronquite, né, incluída aí a bronquite crônica, o enfisema, a asma brônquica, bronquiectasias e a doença pulmonar obstrutiva crônica. A gente define bronquite como uma tosse produtiva com escarro que acontece por exposição a algum tipo de irritante, tá? Isso aí geralmente acontece de forma crônica, então uma exposição, por exemplo, à fumaça ou pó, né, um pó de sílica, por exemplo, num trabalhador de minérios, né, que vai cronificar, tá? Então
ele vai iniciar de uma forma simples, com episódios de bronquite, onde a gente ainda não vai ter muita obstrução. Isso aí vai cronificar, né? Geralmente essa tosse é produtiva, né? Ela dura meses, dura anos consecutivos, e isso aí cronicamente vai atacando o brônquio, e ele vai ir uh, sofrendo uma obstrução de forma crônica, tá? O mecanismo patogênico para isso nada mais é do que uma inflamação crônica também, né? A gente vai ter esse irritante de forma crônica, a gente vai tossir de forma reativa, e isso aí vai fazer com que as nossas células do pulmão comecem a se adaptar. As células da mucosa, por exemplo, vão sofrer hipertrofias, né? As células do revestimento epitelial vão começar a hiperplasiar, a gente vai ter um excesso de produção de secreção na mucosa. Isso aí tudo vai gerar um acúmulo na luz ali de muco. Esse muco vai então ficar ali cronicamente, ele vai, por exemplo, predispor a região a alguma inflamação, alguma infecção, né, que pode então fazer cronificar ou perpetuar essa inflamação aí na parede desse brônquio, então levando à cronificação dessas alterações. E isso aí geralmente avança, né? Alguns pacientes podem ter, por exemplo, enfisema associado, que é uma lesão lá da porção distal dos alvéolos, né? Então a gente chama isso de doença pulmonar obstrutiva já em fase crônica, então um DPLC. Alguns desses pacientes podem ter associado também hipersensibilidade da parede brônquica, né? Como se tivesse uma asma associada a essa bronquite crônica, tá? Então algum grau de hipersensibilidade pode ter, né, esses pacientes também. Aqui então tem um mecanismo patogênico, né? A fumaça do cigarro, né, ativa células inflamatórias que vão liberar mediadores químicos que cronicamente então vão causar uma desregulação no balanço de proteases e antiproteases que estão ali presentes na parede alveolar e da mucosa brônquica. Isso aí então vai cronicamente causando essas alterações adaptativas que vão causar obstrução com a cronicidade. Cronicamente, esses pacientes então vão ter tosse persistente com secreção, eles vão ter dispneia, né, aos esforços, e eles vão ter infecções de repetição. Na microscopia, a gente vê uma inflamação crônica na parede brônquica, aumento das células caliciformes e hipertrofia das glândulas seromucinosas, além então de fibrose da parede do brônquio e também bronquiolite obliterante. Então, quando a gente tem aquele exudato na luz dos bronquíolos. Aqui a gente vê a parede brônquica com infiltrado inflamatório e o exudato na luz do brônquio. Aqui embaixo um detalhe da glândula seromucinosa hipertrofiada e com infiltrado inflamatório crônico. Aqui mais uma imagem, o brônquio com esse infiltrado inflamatório crônico, esses tampões de muco na luz do brônquio, né, obstruindo a luz do brônquio, dificultando então a aeração e oxigenação do sangue. Entrando agora em enfisema, tá? Vamos primeiro definir. Enfisema é um aumento anormal permanente dos espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais, tá? A gente perde então o espaço alveolar, né, a parede de alguns alvéolos, sem uma fibrose evidente intersticial. A gente classifica o enfisema em centro-acinar ou centro-lobular, pan-acinar
paraseptal ou irregular. O mais comum é o panacinar ou panlobular, onde vai acometer todo o lóbulo daquele segmento pulmonar, e não só, por exemplo, a porção distal daquele lóbulo. Então, o centro lobular é o mais comum, ou ele pode ser, por exemplo, todo o lóbulo afetado por esse enfisema, daí ele é panacinar, ou ele pode ter uma área um pouquinho mais predominando que a outra, então já caracterizando um padrão mais irregular, difícil de classificar entre um ou outro. Morfologicamente, o pulmão está aumentado, volumoso, hiperinflado com bolhas e blebs, tá? Na micro a gente observa alvéolos grandes com a formação de poros, né, entre os alvéolos, que são chamados poros de Kohn, e a gente vai ver então os vasos dentro dos septos comprimidos. Na clínica o paciente geralmente é um paciente fumante, que é magro, se apresenta com dispneia e tosse e sibilos na respiração, tá? O pulmão, então, frequentemente ele vai estar alterado, então a gente pode evidenciar no raio-x. A gente tem várias causas de enfisema, as principais são cigarro, irritantes ambientais, toxinas, deficiência de alfa-1 antitripsina e também algumas formas mais raras, né? Como por exemplo pós-cirurgia ou obstrutiva em relação a um tumor que está presente de forma crônica ou a asma crônica. A patogênese envolve então o mesmo desequilíbrio entre antiproteinases e proteinases, então a gente vai ter um favorecimento de processo inflamatório em vez de resolução nesses pacientes, então levando à destruição dos alvéolos. Aqui a gente tem uma macro de um enfisema centroacinar, né? Uma área bem de aumento dessa aeração do pulmão. Vocês veem que fica bem mais esponjoso, não fica tão fino como o parênquima normal aqui embaixo. A gente vê essa extensa área de destruição do pulmão. Esse enfisema centroacinar é bem comum em fumantes, né? A gente vai ter mais a porção central do ácino do lóbulo pulmonar afetado. É bem mais frequente na porção superior do pulmão, e na microscopia a gente pode observar inflamação então do brônquio e dos bronquíolos e também depósito de pigmento antracótico. Aqui imagem de raio-x, o pulmão alongado, ele está mais areado, né? Ele está mais preto que o usual, diminui os septos, a gente não consegue ver, então indicando algum grau de enfisema nesse pulmão. A gente vai para a macroscopia, a gente vê aumento do aspecto esponjoso do pulmão, então os alvéolos aumentam de tamanho, isso aqui está traduzindo destruição do parênquima. Quando a gente vai para a microscopia, a gente não vê pequenos alvéolos um do lado do outro, a gente vê esses espaços alveolares grandes. Isso aí acontece porque teve destruição dos espaços menores e a gente tem ligação entre esses espaços alveolares grandes e cistificados. Ó. A gente tem os poros de Kohn que foram descritos antes ali para vocês. Daí a gente tem as outras formas de enfisema. A gente tem o enfisema panacinar, que pega mais a zona inferior e anterior do pulmão. Nesse tipo de enfisema, todo o ácido vai estar aumentado de forma mais uniforme e ele aparece por deficiência de alfa-1 antitripsina. Aqui um quadro comparativo do enfisema mais centrolobular, da porção mais proximal em relação ao bronquíolo, e do enfisema mais
pan-acinar, vocês veem que é mais difuso o acometimento por esse enfisema, pega mais a porção distal também, não tão só proximal do lóbulo pulmonar. Aqui o tipo de enfisema paraseptal ou da porção distal dos ácinos dos lóbulos pulmonares. Acontece então mais perto da região subpleural e junto aos septos conjuntivos e margens lobulares do pulmão. Tá? As principais causas são o pneumotórax espontâneo em adultos jovens e depois por alteração secundária em zonas de fibrose, alguma cicatrização pulmonar ou mesmo numa atelectasia. Vamos ver agora a asma. Tá? A asma é uma doença inflamatória crônica da via aérea. Clinicamente ela aparece com episódios recorrentes de sibilo, falta de ar, dor e desconforto torácico com tosse. A base patogênica é uma broncoconstrição e limitação da passagem do ar que acontece em episódios, isso é, ela é reversível. Tá? Os principais tipos de asma, então, são a do tipo atópica, né, onde o paciente tem alguma evidência de sensibilização alérgica, e a não atópica, onde a gente não tem nenhuma evidência de alguma sensibilização. O que se sabe bem são alguns desencadeadores dos episódios de asma, né? Os precipitadores. Então, infecção, irritantes, um exercício extenuante, tudo isso aí pode precipitar então aquele quadro agudo de asma. Aqui, para a gente visualizar os dois subtipos, a asma atópica, né, a gente vai ter basicamente uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, né, que é aquela clássica mediada por IgE. O paciente sofre uma sensibilização por algum alergeno e depois, a partir do segundo episódio, começa a então ter surtos de espasmo e o aparecimento da asma. Geralmente começa na infância, né? E os principais alergenos então são pó, pólen, determinados tipos de comida, tá? Já na asma não atópica, a gente não acha essa sensibilidade e o principal desencadeador então são infecções de vias aéreas respiratórias. A gente tem ainda um outro tipo de asma que é induzido por drogas, tá? Aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroidais podem induzir a asma quando tomados em altas doses. Isso aí ocorre pela alteração ali na regulação de prostaglandinas e leucotrienos, tá? Tudo isso aí favorecendo broncoconstrição, tá? Eventualmente, alguns pacientes, mesmo uma dose baixa, por exemplo, de aspirina, já pode induzir essa asma. Morfologicamente, que a gente identifica na asma, tá? Com essa vasoconstrição, a gente vai ter a formação de um tampão mucoso ali dentro da luz dos brônquios e bronquíolos, tá? Geralmente dentro desse tampão mucoso a gente acha os espirais de Krushman e os cristais de Charcot-Leyden. Eles são bem típicos da morfologia da asma. Aqui a gente vê macroscopia de pulmão e da válvula respiratória bronco-alveolar com um tampão mucoso dentro. Então, aqui tem um corte transversal do bronco que está preenchido por muco. E aqui é um tampão mucoso retirado de dentro da árvore respiratória, fazendo todo o trajeto. Vocês veem como pode realmente obstruir né, a árvore respiratória quando a gente tem
esse excesso de produção de muco em pacientes com asma. Como a gente tem essa agressão crônica, a gente pode ter também espessamento de membrana basal, a gente vai ter inflamação e edema da parede bronquial, a gente vai ter alteração adaptativa com hipertrofia das glândulas seromucinosas e hipertrofia do músculo liso da parede do brônquio. Então, tudo isso aí favorece a obstrução, né, quando a asma já está numa fase crônica. Aqui o tampão mucoso dentro da luz do brônquio, a mucosa do brônquio espessada com hipertrofia das glândulas e do músculo da parede do brônquio, né, tudo isso aí então favorecendo, né, a fechar a luz, o paciente ter dificuldade de respirar, a formar o tampão mucoso, né, e causar obstrução crônica do pulmão. Olha o muco aqui com os cristais de Charcot-Leyden. Isso aqui é típico do muco que está presente nos pacientes com asma. E aqui, junto com os cristais de Charcot-Leyden, os espirais de Crushman. Tá? Isso aí traduz nada mais do que esse muco, do que proteínas ali agregadas, né, dentro desse muco que está presente nesses pacientes com asma. Aqui com mais detalhes, espessamento da membrana basal, que vem lá desde a luz, hipertrofia do músculo liso e hipertrofia das glândulas submucosas. Passando agora para bronquiectasias, que são? É uma doença caracterizada pela dilatação permanente dos brônquios e bronquíolos, tá? A gente vai ter uma ectasia dessa região da árvore respiratória. Isso aí vai acontecer por uma destruição, geralmente, do conjuntivo e da muscular da parede desse brônquio, geralmente decorrente de infecção crônica com lesão no local. Aqui, mais da etiologia e patogênese, a gente tem condições congênitas ou pós-infecciosas que podem levar às bronquiectasias. Então, depois de uma pneumonia aguda, né, a gente pode, então, deixar como sequela os brônquios e bronquíolos dilatados, né? Então, uma bronquiectasia pós-infecciosa. Aí a gente tem algumas outras formas congênitas, né? Uma bem conhecida, né? A fibrose cística, onde a gente tem toda aquela formação de bronquiectasias difusas nesse paciente com fibrose cística. Mas pode aparecer também em áreas de sequestro, em áreas onde a gente tem a discinesia ciliar, né, na síndrome de Cartagner, e também em condições de imunodeficiência. Outras formas ou causas de formação de bronquiectasia são por obstrução, né, por um tumor ou um corpo estranho, né, ou mesmo um tampão mucoso que surge por algum outro motivo, tá? E ainda em algumas doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus, doença inflamatória intestinal e doença do enxerto versus o hospedeiro. Morfologicamente, a gente vê o trajeto dos brônquios e bronquíolos dilatados. Aqui é bem nítido nessa macroscopia que o trajeto do brônquio todo dilatado, então sequelado por uma bronquiectasia, tá? Morfologicamente, essa dilatação pode aparecer de algumas formas. Ela pode ser mais cilíndrica, ela pode ser mais fusiforme, ou pode formar sacos no trajeto. Geralmente o brônquio vai estar inflamado, né? E eventualmente pode acontecer necrose ou complicar formando um abscesso em algumas dessas bronquiectasias. Aqui a morfologia, brônquio dilatado, né, com esse infiltrado inflamatório denso associado a essa dilatação do brônquio. Passando agora para a doença pulmonar intersticial difusa, é um grupo
de doenças com infiltrado intersticial que restringe, né, a função do pulmão. Então tem algo nos espaços ali entre os alvéolos impedindo ou dificultando a troca, então restringe a função pulmonar. E também restringe de forma mecânica a expansão do parênquima pulmonar, causando, né, uma diminuição da capacidade pulmonar, tá? É um grupo heterogêneo que tem algumas doenças aí dentro, né? A gente tem, por exemplo, a fibrose pulmonar idiopática, a gente tem a pneumonia intersticial usual e a pneumonia intersticial não específica, né? Algumas relacionadas à poluição e fumaça do cigarro. A gente tem pneumonite por hipersensibilidade, então reação a medicamentos e algumas toxinas. Então a gente tem entidades que vão causar essa doença pulmonar intersticial difusa, né, que causa obstrução pulmonar. Tá? Morfologicamente, a gente vai ter um infiltrado crônico e difuso do conjuntivo pulmonar intersticial, então afetando ali principalmente a parede alveolar. Na fibrose pulmonar idiopática, a gente vai ter uma agressão, né, de repetição nos alvéolos com proliferação fibroblástica e depósito de colágeno no espaço, nos septos intersticiais. Morfologicamente, a gente vê, até aqui na macroscopia, esse material cinzento aqui entre os alvéolos, tá? Ocupando todo o lóbulo pulmonar. Então, não ocorre troca de forma adequada. A gente tem um espaço maior, né, entre o vaso e o epitélio do alvéolo, né? Então dificultando trocas aí, né, nessa região por esse depósito de fibrose que está acontecendo por esses fibroblastos, né, que estão chegando aí decorrentes dessa inflamação crônica repetitiva, nesse caso aqui, né, de causa idiopática do pulmão. Aqui a pneumonia intersticial usual, onde a gente tem esse infiltrado, essa proliferação fibroblástica intersticial aqui, né, agredindo o interstício do pulmão. Ele fica com aspecto de favo de mel, né, descrito, e a gente tem hiperplasia dos pneumócitos de forma reativa. Além disso, a gente tem espessamento de artéria, tá? E também hiperplasia de músculo liso. Isso aí acontece frequentemente relacionado a fumaça, né, e poluição ambiental. Aqui com mais detalhes, uma fibrose intersticial com infiltrado inflamatório, tá? A gente pode ter pneumonia organizante também, né, em algumas áreas, então, ocupando o alvéolo, essa proliferação fibroblástica, né, fazendo plugs dentro dos alvéolos na tentativa de organizar essa lesão crônica. Aqui, num menor aumento, né, uma visão mais escaneada de um pulmão com uma extensa fibrose pulmonar intersticial ocupando esse segmento do pulmão. Aqui a gente tem a pneumonia organizante criptogênica, uma outra lesão obstrutiva, né, de etiologia desconhecida, onde a gente vai ter a formação de vários plugs, né? Esse tecido de granulação, essa tentativa de organização dentro dos espaços aéreos. Então, ele vai ficar todo cheio dessa alteração proliferativa que vem fibroblasto e pequenos vasos, né? É como se fosse uma espécie de tecido de granulação que acontece em áreas de úlcera e mucosas. Aqui dentro dos bronquíolos, alvéolos e ductos alveolares. Então começa a obstruir,
né, ocupar espaço aí dentro desses alvéolos, então dificultando as trocas, tá? A clínica vai ser de tosse e dispneia, né? Essa alteração era conhecida historicamente como bronquiolite obliterante, pneumonia organizante, tá? No raio-x ela aparece como áreas de consolidação, geralmente mais focais, em região subpleural, e o tratamento vai ser corticoide, tá? Muitas vezes, então, também se resolve de forma espontânea esse tipo de alteração. Chegando no final agora, vamos falar de sarcoidose. Sarcoidose é uma doença sistêmica de etiologia conhecida, né? Provavelmente um antígeno que não se conhece, causa uma espécie de uma reação ali, com a formação de granulomas epitelioides que não apresentam necrose, ou granulomas incompletos, né? Não é aquele igual ao da tuberculose, é um granuloma mais limpo, sem necrose, com esses estíocitos epitelioides num padrão mais sarcoide, que a gente chama. Acomete mais mulheres que homens, é um diagnóstico de exclusão, então a gente tem que afastar todas aquelas outras causas de granulomas, né? Algum agente exógeno, né? A tuberculose no nosso meio, né? Fungos, tudo isso aí pode causar granuloma. A gente tem que afastar tudo, depois a gente pode fechar o diagnóstico de sarcoidose. O achado clínico da sarcoidose é variável, mas geralmente tosse e consolidações no pulmão. A maioria desses pacientes tem linfadenopatia hilar associado, então é um cenário que pode ser, e algumas vezes, bem característico, né, e relativamente tranquilo para fechar o diagnóstico. Aqui com mais detalhes a morfologia de sarcoidose, onde a gente tem granulomas epitelioides, alguns podem ter corpos asteroides, a gente pode ter os corpúsculos de Schaumann, né, também presentes, que são esses corpúsculos dentro dessas células gigantes que estão sendo fagocitados nesse tipo de lesão, que podem nos ajudar a fechar, a indicar o diagnóstico, né? Mas o diagnóstico precisa de toda uma correlação clínico-patológica para ser fechado. A pneumonia por hipersensibilidade, ou pneumonite por hipersensibilidade, né? É uma alteração alérgica ali, é uma doença alérgica do pulmão, tá? Ela é imunomediada e ela ataca o alvéolo, tá? É um ataque agudo, geralmente é um processo agudo, então o paciente rapidamente vai ter febre, tosse, dispneia, que pode levar o paciente à insuficiência respiratória se cronificar. Então a gente tem que achar esse causador, agente causador dessa hipersensibilidade, né? Dessa reação excessiva a um antígeno que está presente ali nos alvéolos, para não deixar isso aí cronificar. A gente tem várias causas de pneumonite por hipersensibilidade. Pode ser desde um antígeno que está presente num micro-organismo, até químicos, né, que são usados na indústria ou mesmo dentro de casa. Então aqui eu ponho para vocês uma lista de vários antígenos com a origem deles e a repercussão, né, a doença que se traduz pela exposição a esse antígeno. E aqui, finalizando então, alguns medicamentos que podem causar pneumonites e alterações e doenças pulmonares, né? A gente tem que cuidar. Bleomicina, metrotexate, amiodarona, nitrofurantoína, aspirina, beta-antagonistas, tudo isso aí pode causar alguma lesão pulmonar. Então, o médico que está
receitando esse tipo de medicamento tem que estar atento, né, aos potenciais efeitos que podem ser causados no pulmão.